Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Nós, como já de costume, vamos, nesse momento inicial, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao Divino Amigo pela companhia. Vamos sentir a sua presença aqui pertinho de cada um de nós, trazendo a reposição de nossas forças morais, de nossas forças físicas, nos intuindo e preparando para o estudo, para que ele seja proveitoso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que assim seja. Então, nós estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Dessa vez, nós vamos começar o capítulo 4 do livro, da primeira parte do livro, né? Do Livro dos Espíritos. Então, quarto capítulo que tem esse título, Do Princípio Vital. Esse é o quarto e último capítulo da primeira parte do livro. Então, nós temos aqui nesse capítulo três itens: seres orgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Hoje nós estudaremos os dois primeiros, seres orgânicos e inorgânicos e a vida e a morte. Nós estudaremos as questões, portanto, que vão de número 60 até a questão de número 70 do Livro dos Espíritos. Vale lembrar que essas questões, claro, como sempre acontece no livro, elas nos trazem uma ideia de continuidade muito poderosa em relação aos temas anteriores. Nós estudamos Deus e os elementos necessários para a existência de todas as coisas, os elementos básicos que formam o universo, a formação do mundo, dos seres em geral. Nós vimos tudo isso em estudos anteriores. Inclusive nessa ordem, né? Deus, os elementos básicos de formação do universo, formação do mundo, formação dos seres. Agora, a gente entra nesse quarto capítulo da primeira parte, e esse quarto capítulo vai tratar de modo mais específico, diríamos até de modo mais refinado, mais aprofundado, sobre a união entre a matéria e o princípio inteligente. Essa união entre os dois principais elementos. E agora, essa questão, eu digo que é um pouquinho mais refinada, mais aprofundada, porque a questão dessa união agora é voltada aos seres vivos e à sua existência. Claro, sempre sob o ponto de vista espiritual. Ou, se assim o quisermos, sob o ponto de vista do que é o ser na sua integralidade. O que é o ser integral, o ser vivo principalmente. Porque então a gente entende desse ponto de vista espiritual que o ser vivo é formado por mais do que matéria. Ele tem um princípio inteligente com ele. E aqui desse ponto de vista, nessa altura, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos, nesse quarto capítulo da primeira parte, a gente vai perceber que soma-se a essa estrutura, princípio inteligente e matéria, soma-se a essa estrutura mais um elemento interessante, importantíssimo para a doutrina espírita e para a nossa compreensão sobre o que é o ser na sua integralidade, que é justamente a expressão que está no título aqui do capítulo 4, do princípio vital. Então, o que a gente vai estudar aqui é justamente o princípio vital, que tem um papel, como a gente estava dizendo, de uma importância muito grande para nós espíritas. E a gente vai tentar desenvolver isso no decorrer do estudo de hoje. Então é isso que a gente vai ver, né? O ser integral. Agora, princípio inteligente, matéria e princípio vital com o seu papel ali de extrema importância. Nos concentrando sempre mais agora na questão do princípio vital e seu papel junto à matéria, como a gente vai perceber na descrição que Kardec vai trazer para a gente, nas informações que ele vai nos passar. Bom, então a gente está terminando a primeira parte do Livro dos Espíritos. Vale a pena a gente voltar mais um pouquinho na tela esse início do capítulo 4, para a gente perceber que aqui a gente está falando de seres orgânicos e inorgânicos.
a gente está falando da questão da vida e da morte, e estamos falando sobre inteligência e instinto. Notemos que, quando a gente começa o capítulo, a gente tem aqui, esse capítulo 4, né, a gente tem, de um modo geral, a vida e a morte, e a condição dos seres orgânicos e inorgânicos, como está sendo muito bem descrito nos títulos. Mas, ao final desse capítulo, quando nós tivermos os tópicos inteligência e instinto, a gente já pode começar a pensar que a gente está saindo de um certo registro de estudo para passar para um próximo registro. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, terminando essa primeira parte, a gente está sendo preparado para entrar em um novo caminho de estudo, para entrar em um novo tema de estudo. E que tema é esse? Bom, quando a gente está estudando aqui a respeito da união de princípio inteligente e matéria, nós estamos estudando princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, como a gente já está se habituando a estudar desde de algumas questões anteriores. Quando a gente começa a perceber que Kardec fala sobre inteligência e instinto, ele está terminando essa primeira parte do livro e introduzindo a segunda parte, que vai tratar agora, ou daqui a pouquinho, vai tratar sobre espíritos com E maiúsculo. Nós que encarnamos em corpos humanos, nós que somos seres individuais, temos inteligência, pelo menos em um grau, tanto quanto superior à dos animais. E a gente vai perceber isso nos estudos subsequentes, né? Então a gente começa a perceber que a gente está sendo direcionado para o início do tema da existência humana na Terra e das relações humanas com o plano espiritual. Como entender o homem em sua relação com o plano espiritual. Se até aqui a gente está restrito ao âmbito da relação espírito-matéria em geral para todos os seres orgânicos, como a gente vê aqui, né, na descrição dos títulos dos itens do capítulo 4, daqui a pouquinho, quando a gente chegar ao final dessas questões, quando a gente começar a questão 76, aí então a gente já vai ter um registro um pouquinho diferente. A gente já vai começar a tratar, dessa vez, dos seres humanos mesmo. A gente passa a falar da existência humana, vista, claro, do seu olhar, né, do ponto de vista espiritual. Então a gente está chegando aqui no liminar de um tema para começar um outro. Claro, sempre sob o ponto de vista espiritual, ponto de vista da revelação espírita. Então, esse último capítulo aqui, o capítulo 4, é ao mesmo tempo conclusão da primeira parte e introdução da segunda parte do Livro dos Espíritos. Vamos para aquela famosa passada, né, que a gente dá pela estrutura dos itens que a gente vai ler hoje, então, que a gente vai estudar hoje. Então, o primeiro tópico é seres orgânicos e inorgânicos. Começa com a definição que Allan Kardec dá, aqui nesse parágrafo, um comentário de Kardec, falando o que são seres orgânicos no entendimento dele, o que são seres inorgânicos. Depois, tendo dado essas definições, o que são orgânicos e o que são inorgânicos, nós temos a passagem às perguntas e respostas. As 3 primeiras perguntas e respostas, questões de 60 a 62, fazem uma comparação entre os seres orgânicos e os seres inorgânicos do ponto de vista material. Então, a primeira coisa que se procura saber aqui, quais são as diferenças deles do ponto de vista material. A gente vê aqui nas expressões a palavra matéria surgindo várias vezes. Então, como que a gente entende esses seres do ponto de vista material? Das questões 63 até a questão 67, como a gente vai perceber aqui, Kardec dirige o estudo para o princípio vital. Aí então ele já introduziu a ideia dos seres orgânicos e inorgânicos, e da questão 63 até a questão 67, nós temos
esse estudo do princípio vital sendo desenvolvido. E depois a gente chega então na questão 67, ao fim desse primeiro tópico. E aí a gente passa ao tópico seguinte, a vida e a morte, questões 68 a 70. E aqui o tema já está dado no título, e o que a gente pode dizer a mais que isso é que aqui é estudada a causa da morte. Qual a causa da morte? Olha aqui na questão 68. E suas consequências para os elementos que compõem os seres orgânicos. Bom, morreu o ser orgânico, o que acontece com seus elementos? Isso aqui está na questão de número 70. Então, estuda-se a causa da morte na questão 68 e na questão 69, e na 70 a gente vê o que acontece com os elementos que formam um ser orgânico quando esse ser morre, quando esse ser desaparece. Então é essa a trajetória que nós teremos aqui para o estudo de hoje, e é uma trajetória relativamente simples, que a gente pode começar agora a estudar, voltando aqui ao comecinho do item e analisando a partir do comentário de Allan Kardec, da definição que ele nos oferece sobre o que são seres orgânicos e o que são seres inorgânicos. Então vamos lá. Os seres orgânicos, primeira característica, são aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Pronto, tá definido aqui o que é um ser orgânico, né? Ele tem em si uma fonte de atividade íntima que dá a ele aquilo que nós chamamos de vida. Tem outras características? Tem, está na sequência do texto, né? Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Esses órgãos, inclusive, como está no texto, são apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, pronto, a gente tem aqui o que são seres orgânicos. Na sequência do texto, a gente vê que envolve, a passagem diz que homens, animais e plantas são seres orgânicos. Então, aqui a gente já tem o âmbito de estudo: homens, plantas e animais. Na época de Kardec, ainda não havia um conhecimento muito grande sobre os seres microscópicos, né? Bactérias e assim por diante. Mas sem prejuízo nenhum da definição de Kardec, porque esses seres de alguma forma vão se encaixar nessa definição de seres orgânicos dada por Kardec. Seres que têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Sem problema algum, a gente pode adotar essa definição do codificador aqui no comecinho do Livro dos Espíritos. Por outro lado, os inorgânicos são exatamente aqueles que não têm vida, que não têm vitalidade. Não tem movimento próprio, num certo sentido que a gente vai desenvolver no texto já já. O que eles têm é apenas a agregação da matéria, é essa união da matéria. E Kardec dá alguns exemplos aí de seres inorgânicos, como minerais, água, ar, etc. Então, esses não têm vida, esses seres não têm vida. Então, o comentário de Kardec apresenta essa definição dos seres orgânicos, depois dá a definição dos seres inorgânicos, como esses que não têm essa atividade, não têm essa vida, e aí então a gente pode começar a explorar as perguntas e respostas para a gente entrar por esse reino dos seres, principalmente dos seres orgânicos, e a gente perceber como nasce a vida, por que existe vida. Esse que é o tema do estudo, né? Como é que a gente entende a vida do ponto de vista do Espiritismo. Então vamos lá, questão de número 60. Kardec pergunta se é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos. Agora a gente já sabe quem são os orgânicos, quem são os inorgânicos, e agora Kardec pergunta então,
É a mesma força que une os elementos da matéria, tanto para seres orgânicos como para inorgânicos? Resposta é sim. A lei de atração é a mesma para todos. Então, por que essa pergunta é colocada aqui na abertura? Kardec está procurando estabelecer as diferenças que existem entre os seres orgânicos e os inorgânicos. Então, no primeiro ponto, essa diferença ou o que há de comum entre eles do ponto de vista material. Então, a gente vê aqui na resposta que existe uma lei de atração que une a matéria tanto nos seres orgânicos como nos seres inorgânicos. Se a gente voltar aos exemplos que Kardec deu na sua definição anterior, a gente vai poder dizer o seguinte: a matéria que compõe o corpo de uma planta ou de um animal se une para formar esse corpo da planta ou do animal da mesma forma como se une pela mesma lei que une a matéria para formar o ar, para formar um mineral, para formar a água. É a mesma lei que une a matéria para formar esses elementos, sejam eles corpos orgânicos ou inorgânicos. Então, nisso, seres orgânicos e inorgânicos são iguais na formação, no que diz respeito à formação de seus corpos. Segue o Livro dos Espíritos, então, na questão 61. Olha aqui, agora Kardec quer explorar a diferença, né? Ele achou alguma coisa de comum entre os dois, a mesma força que une a matéria, que forma os corpos dos seres orgânicos e dos inorgânicos. Isso é comum para os dois. Agora, a diferença. Existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Não, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, ela tem algo que não tem nos corpos inorgânicos. Ali ela está animalizada. Essa questão 61 nos diz que a matéria é igual, a força de atração é igual. Inclusive, a gente já viu essa ideia da força de atração em itens anteriores, em perguntas anteriores do Livro dos Espíritos. Lembremos, né? Que Kardec perguntava assim: como se formam os mundos? Bom, os mundos se formam pela agregação da matéria. O que isso quer dizer? A matéria está espalhada pelo universo, desde a matéria mais sutil até a mais densa, depois da criação, e então existe uma força de atração que vai fazendo com que essa matéria mais densa vá se agregando, vá se juntando, até a formação dos mundos. E a gente pensava naquela ideia até poética, né, de que nós somos formados de pó de estrelas, nós, seres orgânicos mesmo. E temos, de certa forma, a confirmação dessa ideia bonita nessas primeiras questões do livro. Porque se nós adotarmos a teoria mais aceita ainda hoje, né, da formação do nosso universo através do Big Bang, aquela grande explosão, a matéria estava toda unida em um certo ponto, numa grande massa, né, no universo, e por uma grande explosão ela foi espalhada. Se a gente aceitar essa teoria, a gente é obrigado a concordar que o que formou todas as coisas estava num único ponto do universo. Portanto, a matéria que forma os nossos corpos estava lá também. Então, é uma ideia bonita, poética até, né? De dizer que somos formados pelo pó das estrelas. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui. A matéria se agrega formando corpos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. A diferença é que nos corpos orgânicos a matéria está animalizada. Não confundir essa palavra animalizada aqui com o reino animal. Animalizada significa justamente ter vitalidade, ter vida, ter essa qualidade de ter vida, de ter um movimento próprio, como disse Kardec ali no começo do texto, né? Então notemos que nessas duas questões o codificador está procurando o início da vida. Como nasce a vida? Será que isso está na diferença da matéria que compõe os corpos orgânicos e inorgânicos? A resposta que a gente tem aqui é não.
A vida nasce porque os corpos orgânicos são diferentes dos inorgânicos? Na questão material? Não. Em questão material, eles são iguais. Tem a mesma matéria formada pela mesma lei de atração. Então não é isso que causa a vida. Agora a gente vai descobrir qual é a causa da vida na questão 62. Qual a causa, então, da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. E aqui, pela primeira vez no texto, aparece essa expressão princípio vital, aparece esse termo. E é importante a gente perceber e entender o que está sendo dito quando surge a palavra ou a expressão princípio vital. Essa palavra princípio, ela tem diversos significados, assim como a palavra fluido pode ser atribuída a diversas coisas, né? A gente viu que existe o fluido universal. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, outra vez aqui. Então, o que é esse fluido universal? É a matéria mais sutil possível, mais pura possível. É a fonte de toda a matéria. Esse é o fluido universal. A fonte de toda a matéria que a gente conhece. Seja ela nossos corpos, seja o ar, seja a água, seja o perispírito, desde a matéria mais sutil até a matéria mais densa que a gente pode conhecer, tudo é transformação desse fluido. Então, o que é fluido? Tudo é fluido. Mas a gente especifica colocando uma outra palavrinha na frente dele, né? Fluido universal. E depois pensando com outros tipos de fluidos, né? Como a água, o ar e assim por diante. Bom, tudo aquilo que tem capacidade de fluir é fluido, quase tudo é fluido, né? Então, é uma palavra que tem assim uma versatilidade muito grande. E a palavra princípio tem essa mesma característica. Um princípio pode ser uma lei, por exemplo. Ele pode ser uma lei. A gente diz assim, não roubarás. Esse é um princípio de vida para os cristãos. É uma lei que rege a conduta moral cristã. É um dos 10 mandamentos. Então é um princípio. Mas o princípio essa palavra princípio pode ter outro significado, e é esse significado que a gente quer explorar aqui quando se fala em princípio vital. Princípio vital aqui significa início, origem, causa. Causa da vida. Princípio, origem da vida. E notemos que quando Kardec vai trabalhar essa ideia de princípio vital, a gente vai perceber que existe um elemento que é o princípio vital. Então, quando a gente fala a palavra princípio voltada a uma lei, né, os 10 princípios da tábua, os 10 mandamentos, né, as 10 leis, a gente está falando de uma coisa abstrata. É uma lei. É uma lei que a gente obedece, porque a gente tem a consciência de que é uma lei divina. Mas é uma lei, ela não é algo palpável, não é algo substancial. Quando se fala em princípio vital é algo substancial. É uma substância que dá a vida. É um fluido, como a gente vai ver. Né? Então, é diferente de pensar o princípio em uma lei. O princípio vital é a origem da vida, assim como o princípio inteligente é a origem da inteligência. Enquanto um princípio moral é uma lei abstrata. Então agora a gente pode dar sequência no estudo já com essa concepção de que aqui a gente tem um novo tipo de fluido se unindo à matéria e como resultado dessa união a gente tem a vida, como a gente vai ver nas questões que estão na sequência. Vamos a elas. Então vamos lá, questão 63. Princípio vital reside, olha aí, em um agente particular ou ele é só uma propriedade da matéria? E aí Kardec completa, numa palavra, é efeito ou causa? Essa resposta aqui é muito, muito importante para a gente entender tudo isso que a gente está falando, né? Porque aqui na resposta a gente tem esses elementos que a gente já adiantou um pouquinho.
Ele é efeito ou causa? A resposta é, ele é uma coisa e outra, ele é as duas coisas. A gente já vai entender como que ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Olha a sequência da resposta. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Tem um agente, tem um fluido, tem uma substância que age sobre a matéria e que dá a ela a vida. Só que esse agente sem matéria não é vida e essa matéria sem o agente também não é viva. Então as duas coisas separadas, tá aí na resposta, não contém vida. A vida só surge da união entre os dois. E a gente precisa pensar que é sim um agente em separado. Bom, agente particular? Sim, tem um agente que dá a vida. Então a vida é um efeito, porque ela surge da união entre as duas coisas. Ela surge da união entre o princípio vital e a matéria. Mas é necessária a união. Então, por isso, ele é efeito e causa. É as duas coisas, porque o princípio vital, ele causa a vida, mas só se tiver em união com a matéria. Então, ele só pode ser dito princípio vital de verdade se ele tiver unido, né, em atividade, se ele tiver unido à matéria. Então, ele é princípio e causa. Ele é as duas coisas, depende do ponto de vista pelo qual se olha para ele, né? Então, de novo, lembremos, né, que do ponto de vista do que está sendo explicado aqui, não é possível termos vida só no princípio vital e nem vida só na matéria. É preciso a união. Isso é importantíssimo para a gente entender os processos que são ditos para a gente na sequência do texto. E, de novo, né, lembrarmos que aqui o estudo é voltado para o conceito de vida para seres corpóreos em geral. Para seres corpóreos, orgânicos em geral, plantas, animais e homem. Todos são seres orgânicos. Outra coisa importante para tratar é que o conceito de vida aqui é para seres corpóreos. Corpóreos. Vida na matéria. Porque nós somos espíritas e sabemos que existe vida fora da matéria. Quando nós desencarnamos, nós continuamos vivos, embora não estejamos num corpo material. Então é o conceito de vida corpóreo que está sendo tratado aqui, e para os seres orgânicos em geral, não apenas para seres humanos, animais e plantas. Então, a gente já pode concluir aqui assim diretamente, né? Arriscando um pouco, mas a gente vai ver que está condizente com o texto e com outros estudos de Kardec, mas a gente pode concluir com certa segurança já que espíritos, nós, desencarnados, não temos fluido vital. Porque ele só é fluido vital quando ele está unido à matéria. Só há vida corpórea quando tem a união dos dois. Desencarnados, no plano espiritual, nós não temos corpo, portanto não temos fluido vital. Ele perde a sua importância, ele perde a sua utilidade para espíritos que não estão em corpos físicos. Olha que interessante, né? E a gente vai ver que isso se confirma daqui a pouquinho nos nossos estudos aqui e nas citações que a gente vai fazer mais adiante. Então vamos lá. Bom, aí Kardec vamos retomar a linha de raciocínio de Kardec, né? Olha, a gente viu que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. Então o princípio vital é um terceiro elemento? Lembremos, né? A gente tem Deus como criador das coisas e dois elementos básicos e primordiais, espírito e matéria. Agora Kardec fala assim, bom, para ter vida precisa do princípio vital, então ele é um terceiro elemento, tá certo? Olha como os espíritos respondem. O princípio vital, sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, no que diz respeito à vida, principalmente, né? Corpórea. Mas que também tem sua origem na matéria universal. Olha só que interessante. Então, a resposta segue no sentido de dizer, olha, assim como a gente tem oxigênio e hidrogênio,
e esses elementos não são elementos primitivos, assim também é o princípio vital. Ele está aí, mas assim como o hidrogênio e o oxigênio e todo o resto das coisas materiais que a gente conhece, ele é derivado da matéria universal. Ou se a gente quiser dizer, do fluido universal, que a gente já teve notícia, já teve estudo dele em itens anteriores. Então, ele não é um elemento primitivo, ele não é um elemento primeiro, ele não é um elemento constitutivo do universo. Ele está aí como um elemento secundário, como derivado do fluido universal. E aí Kardec completa o raciocínio na 64A, ele quer uma confirmação, né? Então ele diz assim, bom, pensando dessa forma, a vitalidade não tem seu princípio num elemento primitivo distinto, num elemento primeiro distinto, né? E sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isso está certo? Sim, está certo, é isso mesmo. Que é o que a gente estava dizendo. Portanto, o princípio vital é também um fluido, que é originário no fluido universal, que se modificou e se transformou em princípio vital. Assim como poderia ter se transformado em um planeta, poderia ter se transformado em ar, em hidrogênio, em uma estrela, em um corpo de uma pessoa, em um corpinho de uma planta, de um animalzinho, e assim por diante. Mas uma parcela dele se modifica e se transforma em princípio vital. Bom, então essa ideia, estando assim para a gente bem fundamentada, né? A gente vê inclusive lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 13, quando Kardec está falando ali sobre as manifestações espíritas, justamente essa ideia. Kardec lança a pergunta e tem a confirmação de que o princípio vital reside no fluido universal. Então, e que inclusive é daí que o espírito tira o perispírito para atuar sobre a matéria inerte. Então, perispírito e fluido vital têm a mesma origem, fluido universal, modificado para ser ou perispírito ou para ser princípio vital, entre outras coisas, né, que ele pode vir a ser. Então vamos lá, vamos terminando aqui essa primeira parte, né? Questão 65 já. Kardec explora mais um pouquinho essa ideia. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A gente já viu que ele tem por fonte o fluido universal. E nós aqui na Terra chamamos esse princípio vital ainda de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Vamos dar uma olhadinha como termina essa resposta da questão 65 para a gente fazer um comentário. O intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Só que a gente não pode confundir aqui princípio vital com perispírito. São duas coisas diferentes. Não são a mesma coisa. A gente vai ver que os dois têm uma relação tão íntima, tão poderosa, tão profunda, que os espíritos aqui escolheram responder essa questão dessa forma, dizendo que o princípio vital é o intermediário, o elo que existe entre o espírito e a matéria. E aqui eu posso fazer já uma pequena pausa para a gente buscar um comentário que está lá no capítulo 11 da obra A Gênese, uma das cinco obras básicas, né? Nesse item, salvo engano, item 18 da Gênese, capítulo 11, item 18. Pronto. Aí a memória voltou, né? Capítulo 11, item 18. Está sendo explicado ali como que o espírito passa a habitar aquele ser que está sendo gerado no ventre de uma mãe. O momento da concepção, né? O momento de união entre óvulo e espermatozoide. Ali o momento da concepção e o momento em que já tem vida para a doutrina espírita. Né? Já é um ser que está vivo, que já tem o que nós chamamos de fluido vital. Uniu espermatozoide e óvulo, já tem fluido vital.
E aqui nesse item 18 da Gênese, Kardec explica que é justamente o fluido vital que atrai o perispírito do espírito que está ainda desencarnado, para que ele comece a se enraizar nesse germen, né, nesse serzinho que está nascendo, e ligando-se a ele molécula a molécula. Se a gente vai ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, a gente vê Leon Denis explicando com palavras mais fáceis, né, de modo mais didático até esse processo. Com a licença de vocês, eu vou ler um pedacinho dessa passagem de Leon Denis para a gente entender, né, como que essa relação entre princípio vital e perispírito é poderosa e íntima. E por isso que os espíritos dizem aqui que ele é o intermediário entre o espírito e o corpo, né? Problema do Ser, do Destino e da Dor, segunda parte. A reencarnação e suas leis. Escreve Leon Denis. O perispírito, durante o período de gestação, impregna-se, ele se impregna, né, de fluido vital e materializa-se o bastante para tornar-se o regulador da energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos genitores. Constitui assim uma espécie de esboço de rede fluídica permanente, através da qual passará a corrente de matéria que destrói e reconstitui sem cessar, durante a vida, o organismo terrestre. Será a armação invisível que sustenta interiormente a estátua humana. Graças a ele, a individualidade e a memória conservar-se-ão no plano físico, apesar das vicissitudes da parte mutável e móvel do ser, e assegurarão do mesmo modo a lembrança dos fatos da existência presente, recordações cujo encadeamento, do berço à cova, fornece-nos a certeza íntima da nossa identidade. Então, olha só, né? No período de gestação há a união entre esses dois fluidos essenciais para a vida. O perispírito e o fluido vital. É uma interação grande ali com esse papel do fluido vital chamando o perispírito, se unindo a ele para formar esse papel de intermediário entre corpo denso, sólido, palpável, e espírito, que é imaterial. Então, por isso que os espíritos aqui respondem dessa forma, dizendo que ele é o intermediário, o elo existente entre espírito e matéria, porque ele tem uma relação muito íntima e poderosa com o perispírito, mas ele não é o perispírito. E aí a gente pode seguir para as questões seguintes e encerrar essa primeira parte, né? O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, mas modificado segundo as espécies. Então, para cada espécie tem um certo tipo, uma qualidade, uma quantidade de princípio vital. Para cada espécie, um certo tipo de princípio vital. É ele que distingue a matéria inerte da matéria viva. Então, que a diferença entre os dois tipos de matéria aparece. A matéria inerte, os seres inorgânicos e os seres orgânicos. É o princípio vital. É essa a diferença. Então, é um só o fluido? Mas ele é diferente para cada espécie. Pronto. A gente já tem aqui os elementos necessários para a gente entender o surgimento da vida. Ainda na obra A Gênese, a gente vê no capítulo 10, item 16, os elementos necessários para a formação da vida. Plantas e animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, do ponto de vista material. Depois, o que eles têm a mais? Eles têm princípio inteligente e têm o princípio vital. Pronto, é isso que forma a vida. Princípio inteligente, matéria e princípio vital. Aqui a gente tem o modo, os elementos que formam a vida. E a gente pode agora avançar para a questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos?
ela não se desenvolve senão com o corpo. Os espíritos insistem aqui nesse tipo de resposta, que é para a gente não esquecer que a vitalidade, aquilo que se chama de vitalidade ou de vida, ela está no agente vital, mas só se expressa se tiverem órgãos funcionando. Precisa das duas coisas. Olha lá, não dissemos que esse agente sem matéria não é vida? A união dos dois é necessária. Kardec conclui então essa parte, né? Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então a vitalidade fica em estado latente, no princípio vital, ainda não é vida, quando esse agente não está unido ao corpo. A gente vai fazer uma referência muito rápida agora ao comentário final de Kardec e passar para o item seguinte. Olha lá. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo. O homem é entendido como um certo mecanismo. É uma ideia, né, comum ali pela época de Kardec, uma ideia comum à filosofia de René Descartes, salvo engano, uma ideia comum à época mesmo, né? O homem entendido como uma máquina. E aqui sim, do ponto de vista corpóreo, ok, o nosso corpo físico pode ser entendido comparado a uma máquina. Mas ele recebe atividade íntima, impulsão do princípio vital. Então, o princípio vital é essa força, né? Essa energia dos corpos orgânicos. E a gente vai ver uma comparação interessante que Kardec vai fazer na sequência do texto, comparação do nosso corpo com um relógio. Então, o relógio tem ali a sua bateria. O relógio sem a bateria não se move, não está vivo. Claro, né, guardadas as proporções devidas. Né? O relógio só expressa a sua função se ele tiver a pilha, a bateria. A pilha fora do relógio, a gente poderia comparar com o princípio vital. Ela tem o princípio do movimento do relógio nela, mas está latente, não está funcionando. Porque ela está fora do relógio. Só funciona se unir os dois. Então, o corpo físico é a mesma coisa, só funciona se unir. A nossa pilha é o princípio vital. Uniu os dois, tem funcionamento. Separou os dois, não tem nem vitalidade, nem vida em nenhum dos dois seres. Nem no princípio vital, nem no corpo físico. Então, assim a gente arremata com Kardec a ideia principal que está sendo exposta aqui. Né? Item final do texto, então, a vida e a morte. Em termos muito simples, a gente pode tratar esse item final. Né? Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Bom, a gente já sabe a causa da vida, né? A união dos elementos, princípio inteligente, princípio vital e matéria. Por que essa união não dura eternamente? Porque os seres morrem por esgotamento dos órgãos. E aqui a gente tem algo muito coerente com relação ao mundo material, que a gente sabe que a matéria se modifica o tempo todo. Ela se desgasta. Tudo que é material se desgasta e acaba em algum momento. E aqui é claro que a questão está sendo apontada num sentido, a resposta, né, é dada num sentido mais geral, que diz o seguinte: olha, se não tiver nenhum tipo de interferência de terceiros, por exemplo, um animalzinho numa floresta, ele pode morrer por ser atacado por um predador. Uma planta por intempéries. Então, é claro que existem outras causas para a morte dos seres orgânicos. Mas no sentido geral, se não tivesse a interferência do meio ou de terceiros, os seres morrem porque seus órgãos se esgotam. É isso que está sendo dito na resposta. E aí Kardec coloca mais uma questão, ainda aqui na de número 68, 68A. Então, a gente poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? De novo a ideia do relógio lá, né, que a gente vai ver aqui já já. Sim, a máquina está mal montada, falta uma engrenaginha no relógio ou tem uma engrenaginha fora de lugar, o movimento para. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Isso é tranquilo para a gente, né? Corpo desorganizado materialmente causa morte. Se a gente tiver um órgão faltando ou em mau funcionamento, a gente
pode vir a morrer. Falando de seres humanos, mas isso é em geral para todos os seres orgânicos, lembremos, né? Agora Kardec volta a questão já ao âmbito dos animais, ao reino dos animais, né? Por que uma lesão no coração causa a morte mais depressa do que uma lesão em outros órgãos? Bom, aqui a resposta para a gente hoje é uma resposta até óbvia, né? Porque o coração é o que eles chamam de máquina da vida, não é o único órgão que ocasiona a morte, ele é uma peça essencial. Claro, se a gente causar dano a outros órgãos do corpo, também teremos esse efeito, dependendo do órgão que a gente ferir, que a gente machucar. Mas por que a lesão do coração causa a morte mais rapidamente? Porque ele é um órgão essencial, é um dos principais para a manutenção da vida, como a gente sabe. Feriu esse órgão, essa vida. Então aqui as causas da morte, né? Dentro de corpos materiais, de corpos físicos, nós temos os órgãos que são os mais essenciais. Essenciais à manutenção da vida. Então, estudadas aqui as possíveis causas da morte dos seres orgânicos, causas físicas, né? E a última questão do nosso estudo de hoje, Kardec pergunta: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos. Ele não está estudando aqui o princípio inteligente, né? Ele está estudando essa união entre matéria e princípio vital. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. A gente sabe disso, tranquilamente, né? O nosso corpo morre, o corpo dos animais e das plantas morre. Essa matéria se decompõe e forma outros organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E aqui a gente faz um comentário rápido. A gente lembra que no começo do estudo, quando a gente estava lá na introdução, Kardec explorou um pouquinho a ideia panteísta. E a gente dizia que Kardec não... de alguma forma ele aproveita a ideia panteísta e identifica, melhor dizendo, até na ideia panteísta, algum fundo de verdade. E quando a gente lê essa resposta à questão de número 70, a gente lembra disso porque o fundo de verdade ali na ideia panteísta é o seguinte: dizem os panteístas que quando nós, né, seres humanos, desencarnamos, nós voltamos a fazer parte de uma alma única. E nós, portanto, perdemos a nossa individualidade. Voltamos a fazer parte de um todo. Continuamos vivos, mas fazendo parte de um todo. Perdemos a nossa individualidade. Essa não é a ideia espírita. A doutrina espírita nos diz que nós morremos e continuamos a ser. O corpo morre, né? O corpo físico morre e nós continuamos a ser quem somos no plano espiritual. Individuais ainda. Bom, e qual é o fundo de verdade na ideia panteísta? É justamente em relação ao princípio vital. Nós temos algo em nós que volta, de fato, a fazer parte de uma grande massa. E esse algo é o princípio vital. Olha aqui na resposta de novo, né? O que acontece com os elementos que constituem os seres orgânicos? A matéria se decompõe e o princípio vital volta à massa de onde saiu. A gente tem em nós um pouquinho de princípio vital, mas ele está espalhado pela criação toda. E quando morre o ser orgânico, o princípio vital volta a fazer parte dessa massa que está espalhada por aí, em todos os lugares da criação. Então, de certa forma, a ideia panteísta tinha um fundo, né, de uma percepção, de uma intuição, de que algo que está no ser completo, no ser integral, realmente volta a fazer parte de uma massa. Só que não é a alma, é o princípio vital. É interessante a gente perceber isso, né? Que tem algo de correto nessa intuição, nessa ideologia. E agora, para a gente finalizar, a gente pode avançar para o comentário de Allan Kardec. Kardec faz esse comentário e a gente destaca aqui as partes mais importantes, né? Ele apenas diz aqui, concordando com o que está ou explicando melhor o que está na resposta à questão de número 70, que morto o ser orgânico, os elementos que o compõem fazem novas combinações, geram novos seres. A gente sabe disso. Essa é a primeira parte, né? Aqui no segundo destaque do texto do comentário de Kardec,
ele fala um pouquinho sobre o fluido vital. O fluido vital e o papel do fluido vital nos seres orgânicos. Dá a todas as partes do organismo uma atividade e as põe em comunicação entre si. E aqui eu vou pedir licença para a gente fazer mais um comentário da obra A Gênese. A Gênese vai explicar para a gente que o fluido vital, né, e a sua interação ali com o perispírito são, de certa forma, o que, como a gente já viu, o que ligam o espírito ao corpo. O perispírito é dito como, inclusive, o elemento pelo qual o espírito envia os seus comandos ao corpo físico e o elemento que transmite as sensações do corpo físico ao espírito. Não ao cérebro, hein, gente? Ao espírito. O corpo físico sente, a sensação vai ao cérebro, o cérebro processa, mas quem sente de verdade é o espírito, não o cérebro. E é o fluido que nós chamamos de perispírito que transmite essa sensação ao espírito. E é, de novo, o perispírito que nós dizemos para o nosso corpo, mova-se. E o nosso corpo, o espírito diz, né? Levante a mão. E o corpo levanta a mão. É o espírito que dá a ordem. O corpo obedece porque essa ordem é transmitida através do perispírito. Mas Totti, por que você está falando de perispírito quando Kardec está falando de fluido vital? É que, como a gente viu, os dois têm uma integração muito poderosa quando estamos encarnados. Então, olha lá, o fluido vital põe a atividade no organismo e põe as partes em comunicação entre si. Olha como isso é próximo do papel do perispírito. Muito próximo. E a gente vê isso, eu repito, lá no item 17 do capítulo 11 da Gênese. Quando se estuda um pouquinho desse envoltório semimaterial que é o perispírito, né? Por que ele é semimaterial? Porque ele tem a sua origem no fluido universal, que é matéria, mas é muito sutil. Então, essencialmente, ele é matéria. Mas ele tem a sua natureza etérea, imperceptível para nós. E por isso ele participa, de certa forma, do mundo espiritual. Então, por isso ele é dito como algo semi-material. Então é interessante essa passagem porque ele vai dando aqui os mecanismos do funcionamento da vida. E eu estou fazendo aqui, com toda a licença, uma passagem, né, da restrição que Kardec faz aqui para os seres orgânicos em geral. Eu estou fazendo aqui uma quebra desse protocolo e passando para a explicação do nosso corpo físico, para espíritos individuais, né? Com toda a licença dessa quebra de tema que Kardec está colocando aqui, né? Ele está falando em geral e eu estou aproveitando passagens da Gênese para explicar o nosso funcionamento, o funcionamento dos seres humanos. Próximo comentário de Kardec diz que, destruída qualquer parte dessa harmonia, cessa o movimento da máquina, extingue-se a vida. E é aqui que ele vai usar o exemplo do relógio. Olha lá, um relógio gasto pelo seu uso ou que sofreu um choque por acidente, ele pode ter a pilha, a bateria, mas ela vai ser insuficiente para fazer esse relógio andar. Então é interessante a gente perceber isso, né? É interessante também a gente voltar até aqui um pouquinho no comentário anterior de Kardec, porque tem uma coisa que a gente não pode deixar passar. O fluido vital, em casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então, o fluido vital ele tem um aspecto de manutenção e cura do corpo físico, inclusive, né? Aquelas doenças que o corpo se cura sozinho, pequenos ferimentos que são ali restituídos, né? Ele tem esse papel. Vamos seguir os comentários de Kardec, que dizem aqui ao finalzinho que a quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Então, os seres humanos têm fluido vital
em quantidade diferentes e em qualidade diferentes uns dos outros, para voltar ao nosso reino humano, né? Para pensarmos em nós, seres humanos. Mas nas diferentes espécies também. Um ser humano tem fluido vital diferente e de qualidade diferente de uma planta ou de outro animal. E a informação final aqui do comentário de Kardec. Fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. E é aqui que eu quero encerrar hoje o nosso estudo. Porque a gente já viu que fluido vital e pensamento, fluido vital e perispírito estão, de certa forma, tão unidos que um é o que dá a vida, o outro é o que proporciona a comunicação de forma mais direta entre espírito e corpo. E os dois trabalhando ali em uníssono pela existência, agora com a devida licença, mais uma vez, de um ser humano. É um complexo de fluidos trabalhando pela manutenção da vida corpórea. E a gente viu aqui com Kardec que esses fluidos podem ser transmitidos. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente leu aqui com Kardec? Esses fluidos são responsáveis pela harmonia, pela manutenção da vida, pela cura de certos processos dentro do corpo físico. Então, para a gente ter uma saúde equilibrada, a gente precisa que esses fluidos funcionem bem. Se a gente não tiver essa união equilibrada, rompe-se a vida. Rompe-se a vida. Olha que interessante que é isso. A gente está aprendendo aqui a ver o ser humano de uma forma mais profunda e mais completa. E mais complexa ainda do que a gente pode ver. E a gente tem aqui explicações maravilhosas, porque se o fluido vital se transmite de uma pessoa a outra, agora a gente sabe por que o passe espírita funciona. Porque a gente doa nele fluido vital. Então, o passista doa de si o fluido vital. E podemos ficar tranquilos, né? Não é porque a gente está doando fluido vital que a gente vai ficar sem e morrer e desencarnar. Não. O fluido vital, ele se cria de novo. A gente tem aqui passagens no nosso estudo que dizem, né? O fluido vital é criado assim como ele é causa e efeito, como a gente viu, né? Ou então ele nasce como o calor nasce do atrito. A gente tem aqui dentro das questões que a gente estudou. Então você tem um atrito entre dois corpos e desse atrito nasce o calor. O próprio movimento do corpo físico restitui, em certa parcela, fluido vital. E para o passe espírita, quando estamos doando fluido vital, temos a participação dos espíritos amigos que usam do nosso fluido vital, mas que o restituem para nós. Tem a história famosíssima de que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, recebeu uma moratória para continuar na Terra, porque a gente vem com uma certa carga de fluido vital para uns certos anos de vida. Chico, reza a lenda, né? Rezam aí a cultura popular espírita, né? Que Chico teria dito que recebeu uma moratória. Como que ele pode receber uma moratória? Recebendo mais fluido vital, para o seu corpo continuar funcionando mais tempo. Então a gente não precisa ter medo de doar passe, sabendo que é fluido vital, porque assim como a gente doa sangue e o corpo repõe, a gente doa fluido vital e ele é reposto para nós. E isso explica, como dizíamos, né, a fluidificação que a gente faz na água, os efeitos salutares do passe e tudo aquilo que a gente tem em relação à transmissão de pensamento entre espíritos. O pensamento se move através dos fluidos. Toda essa parte da convivência espiritual está fundamentada aqui nessa teoria fluídica que nós temos no Espiritismo, que envolve, né, o fluido universal, o perispírito e o fluido vital, assim de forma mais específica. Eu vou terminar o nosso estudo de hoje fazendo uma citação de uma passagem que é o subitem 5 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala sobre a fé. Para a gente colocar o elemento que falta aqui para a gente entender como que funcionam, inclusive as curas de Jesus e as curas que se realizam ainda hoje através da imposição de mãos, através do magnetismo animal que a gente tem, né?
Lembra que a gente viu lá atrás? O fluido vital pode ser chamado de fluido magnético, animalizado, né? Prestemos bem atenção nessa passagem, subitem 5 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Fluido magnético animalizado, fluido vital. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, é através da fé, né? Que a gente modifica o fluido universal, move esse fluido e dá a ele nova qualidade, inclusive qualidades de cura para outras pessoas. Segue o texto. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, ele tem um grande poder fluídico em si, né? Junta ardente fé, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros. É através desses fluidos que os espíritos movem as coisas materiais, que eles levitam mesas, por exemplo. Então, notemos que a parte mediúnica também se explica através desses fluidos. Olha como que é importante para a gente, dentro da doutrina espírita, saber do fluido vital e do fluido universal e do perispírito. Vamos voltar para o nosso texto aqui para falar de cura, né? Para falar do bem-estar de cada um de nós. Guardamos os 3 elementos? Voltemos, né? Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, depois que a gente terminar o nosso estudo. Vamos ler com calma essa passagem. Grande poder fluídico unido à ardente fé e à vontade dirigida para o bem. Isso causa cura e outros tipos de fenômenos. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, subitem 5. Por esses processos que a gente pode, conhecendo esses processos, é que a gente pode colocar à nossa disposição esse mecanismo importante dos fluidos para a nossa própria saúde, para a saúde das pessoas que convivem conosco, para a gente entender os fenômenos mediúnicos. Repito, os espíritos se usam desses fluidos, fazem uso desses fluidos para levitar mesas, para se comunicarem, enfim, como a gente vê no Livro dos Médiuns. Então, concluindo, né? Mediunidade, explicada através dos fluidos, saúde adquirida através da consciência da existência desses fluidos, caridade quando nós doamos o passe, possibilidade de encarnação e da vida corpórea, tudo isso através do conhecimento do fluido vital, do fluido universal e do perispírito, que tem, como a gente viu, esses 3 fluidos, uma proximidade, né, uma relação muito poderosa, muito forte, né, entre eles. E assim, meus queridos irmãos, nós terminamos o nosso estudo de hoje. Reflitamos um pouquinho sobre as curas de Jesus, sobre esse grande poder fluídico do nosso Mestre e a possibilidade que nós temos, através de nossa vontade voltada para o bem, de aumentar em nós esse poder fluídico e de transmitirmos essas benesses a outras pessoas. Lembremos de Simão Pedro, a porta do templo. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, disso eu te dou. Levanta-te e anda. E naquele momento, Simão Pedro cura um coxo de nascença. O que Simão Pedro deu a ele? A gente já sabe. Fluido vital, unido à fé, unido à sua vontade de fazer o bem, e unido, como a gente disse, né, ao seu fluido vital. Os elementos que Simão Pedro transmite àquele homem que precisava ser curado. Reflitamos, né? A gente tem uma fundamentação belíssima para que a gente chegue nesse nível de caridade para com a gente mesmo, para com o próximo. Estejamos sempre sob a proteção do amado Mestre Jesus. Um abraço fraterno a todos, agradecimento profundo pela companhia em mais um estudo, e a gente se vê na próxima semana com o fechamento da primeira parte do Livro dos Espíritos e o início da segunda parte. Abraço fraterno a todos, até logo mais.